Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para compartilhar com vocês a palavra do nosso Deus, através das lições bíblicas deste quarto trimestre. Essa classe, que é uma classe tão especial tanto quanto as demais, não é mesmo? A classe dos adolescentes, vem nos trazendo esse trimestre um tema muito importante, né? Onde nós vamos descobrir e conhecer um pouco mais sobre a Bíblia e sobre a ciência, né? O que elas têm, se têm em comum alguma coisa, por quê, e o que elas podem nos beneficiar, não é mesmo? Então, sejam todos bem-vindos. Quem não me conhece, meu nome é Esther e nós trabalhamos na Escola Bíblica Dominical. Devido à pandemia, a Escola Bíblica Dominical não pode ser dada ainda presencialmente. Por isso as lições estão sendo gravadas, estão sendo compartilhadas lá na plataforma do YouTube, da página AD Restinga, na página também da EBD no Facebook. E nós convidamos vocês, né, adolescentes, os pais, a curtirem, a se inscreverem no nosso canal no YouTube. E assim todos nós juntos estaremos também anunciando a palavra do Senhor para outros adolescentes, para outras famílias, tá certo? Então deixe lá seu joinha, se inscreva no nosso canal, deixe os seus comentários, tá bom? Mas então agora neste momento eu gostaria de convidar a todos para nós orarmos e depois a gente vai conversar mais um pouquinho sobre o nosso trimestre, certo? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui, ó Deus, na tua presença, para levarmos a tua palavra aos nossos adolescentes. Senhor Jesus, que esse trimestre seja um trimestre muito abençoado, que a tua palavra possa alcançar os corações dos nossos adolescentes, que eles possam aprender cada vez mais de ti, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor está sempre conosco, bem pertinho, nos ajudando, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Bom, então é o seguinte, olha só. Na Escola Bíblica Dominical, para quem nunca foi, nós temos assim uma rotina no trimestre. O que seria? Se tivéssemos as aulas presenciais, é anotado presença, é anotado quem leva a Bíblia, é anotado quem leva visitante, quem participa. Mas devido à pandemia, nós tivemos que reformular isso e mudarmos um pouquinho esta forma de participação de vocês, tá? Então, nós vamos explicar para vocês que teremos uma pontuação no trimestre, ao qual estaremos compartilhando lá no grupo do WhatsApp, certo? Para vocês estarem a par, e nós desejamos muito que vocês venham participar e que no final desse trimestre possamos, né, estar dando mimo ao aluno destaque do trimestre, ao aluno que tem participado, tem contribuído com as nossas aulas, tá bom? E quem sabe, não é? Nós teremos mais de um aluno, só depende de vocês. E nós contamos com a participação de todos, isso mesmo. Porque enquanto vocês estiverem participando, realizando as tarefas que estaremos enviando, vocês também estarão aprendendo, tá bom? Então, eu gostaria de mostrar para vocês que vai estar aparecendo aí a nossa capinha da nossa lição, que tem o título ali, que está falando sobre a ciência, sobre a Bíblia, tá? E a gente quer agradecer a cada um que está aqui participando, tá bom? Então, gostaríamos que vocês pegassem as suas Bíblias, nós damos início, abrindo ela no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12 a 17, certo? Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 12
a 17. Encontraram? Então, 2 Timóteo, capítulo 12 e capítulo 3 e versículo 12 e 17, tá bom? Lembrando também que nós estamos entrando num trimestre ao qual nós teremos a comemoração do Dia da Bíblia. E para tal, estaremos lançando alguns desafios para vocês, tá? Se preparem, teremos muitas atividades, tá bom? Então, 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 12 a 17, que nos diz assim. Tá nos falando aqui de um personagem que eu gosto muito, muito da sua história, né? E vocês vão descobrir quem é agora. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso mesmo. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aqui é Paulo, né, que está escrevendo, que está orientando Timóteo. Timóteo que teve uma vida, né, muito bonita, né? Ele foi educado, quando diz assim, né, que ali desde a infância, né, ele sabe as sagradas letras, porque a sua avó e a sua mãe o criou assim, ensinando a palavra do Senhor. Timóteo foi escolhido para ser um discípulo, né? E depois, então, ele veio a servir ao Senhor através do seu trabalho, isso mesmo, anunciando o Evangelho. E vocês, né, mesmo que não tenham nascido num lar cristão, vocês têm hoje essa oportunidade de aprender as sagradas letras, que é a Bíblia, a palavra do Senhor, né? Ou nas aulas online, ou no culto na igreja, né? Que já podemos estar nos reunidos ali para cultuar ao nosso Deus, certo? Então vocês podem sim estar aprendendo a palavra do Senhor e crescendo com ela. Eu não nasci num lar cristão. Eu aceitei Jesus com 16 anos. E o Senhor tem nos sustentado e tem nos dado. E nós fomos aprendendo, nós fomos buscando do Senhor graça, sabedoria, conhecimento. Mas para isso requer de nós, de cada um de nós, tempo, dedicação e querer aprender. Porque se você não quer aprender, não tem como aprender. Tá? Então Timóteo sentava-se para aprender. E é importante, até nós, professores da Escola Bíblica Dominical, precisamos sentar para aprender. Precisamos buscar saber de Deus qual a vontade dele sobre as nossas vidas. Isso mesmo, porque nós estamos sempre aprendendo. E nós só vamos parar de aprender quando Jesus voltar. Então, fica aqui a dica para vocês. Não se cansem de procurar saber de Deus através da leitura bíblica, através da oração, o que Deus quer para você. Porque você, adolescente, é muito especial para o nosso Deus. Certo? Então, vamos lá. O que nos diz aqui então, né? A lição 1 está nos falando sobre a Bíblia descobre a ciência. Mas o que é a Bíblia, para quem não sabe? O que é a ciência?
do que se trata, né? Tudo isso. Então, a ciência, ela explica fenômenos, né? É o conhecimento que explica os fenômenos obedecendo às leis que foram verificadas por métodos experimentais. Isso mesmo, métodos experimentais. A ciência, então, ela explica este conhecimento, verificando, né, esses métodos, se deu certo, se não deu certo. Esse é o papel da ciência, tá? E o que é a Bíblia? A Bíblia, segundo o dicionário, nos diz que é um texto religioso, né? Nos diz que é uma coleção de religiosa, que para nós, os cristãos, é um livro sagrado. Exatamente. Para nós é um livro sagrado, porque a Bíblia, quando nós estamos lendo, Deus está falando conosco através dela. Ela foi inspirada por Deus, escrita por homens, né, para que nós tivéssemos acesso à palavra do Senhor. Mas para muitos, né, não é isso. E é isso que nós vamos aprender neste trimestre. Tá bom? Então deixamos aqui o conceito de ciência, o conceito de Bíblia, para a gente estar dando início, né, à nossa lição de hoje. Eu trouxe aqui alguns elementos sobre ciência para mostrar para vocês de que a ciência ela é muito além do que podemos imaginar. Por exemplo, quando nós vamos para a cozinha, as meninas, né? Eu sei que tem meninos que gostam também. Preparar um bolo, ali você precisa medir, você precisa ter o controle da temperatura do leite, por exemplo, da água, né? O ingrediente que você for usar. Você precisa saber como está colocando cada ingrediente no tempo certo, na hora certa. Então, a ciência, ela vai muito além, né, do que nós pensamos. Na cozinha, quando a gente está preparando esse bolo, a gente está fazendo ciência. Isso mesmo, estamos fazendo ciência. E tem tantas outras coisas que no dia a dia a ciência está na nossa rotina, bem pertinho de nós, que nós não percebemos. Contudo, nós também entendemos que para cada atividade exige de nós também dedicação. Então, quero mostrar para vocês alguns elementos que eu trouxe aqui que vão compor a nossa revista, então, a nossa lição do quarto trimestre, tá bom? Vou buscar para vocês. Olha só, a ciência nos proporciona e nos deixa os livros, ó, os livros para estudar, tá? Os livros para estudar. A ciência nos deixa, então, os livros para que nós venhamos estar estudando. A ciência também, aqui tem mais um livro, né, que é o dicionário, que a gente precisa buscar também conhecimento aqui para podermos compreender o significado das palavras, tá bom? A ciência também nos deixou lá muito tempo assim atrás, né, antes nós temos o que temos hoje, né, que é, por exemplo, o que fazia com que eles pudessem controlar o tempo. Nós temos aqui uma ampulheta, ó, uma ampulheta que antigamente media o tempo aqui conforme, né, ali a areia ia caindo, então eles mediam o tempo, né, um exemplo de como eles mediam o tempo. Tudo isso foi a ciência que nos trouxe, tá? Aí também, quando eu falei para vocês, né, lá, claro que esse aqui não é um termômetro de culinária, mas só para explicar para vocês de que na culinária a gente tem que medir a temperatura. Por exemplo, a gente vai fazer chocolate, né? Então ali a gente às vezes precisa saber a temperatura daquele chocolate para saber se está no ponto certo, para poder então preparar a receita que nós temos, tá? Então o termômetro também, ele é um elemento da ciência que a gente utiliza no nosso dia a dia.
Aí depois nós temos aqui, né? Aqui, por exemplo, essa luz de emergência, lâmpada, né? Foram criadas também as lâmpadas pelos cientistas para favorecer a nossa vida, o nosso dia a dia, tá bom? E também nós temos, por exemplo, câmeras fotográficas, que também foram desenvolvidas ali com a tecnologia, com experimentos, com certeza, eles devem ter errado muito até chegar, né, a atingir o ponto que eles gostariam, desse equipamento que a gente gosta muito de utilizar, né, tirar fotos, registrar os momentos especiais, certo? Também nós temos o telefone, isso mesmo, o telefone para nos comunicar, né? Esse é um telefone modelinho convencional. Depois nós temos celulares, aonde vocês com certeza usam muito mais, tá? Então tudo isso foi ali preparado pela ciência, foi estudado, né, pela ciência, para que nós tivéssemos tudo isso. E também uma coisa assim, muito básica dos cientistas, nos laboratórios que eles usam, e eu tive que embrulhar aqui com o maior cuidado, porque é algo delicado e tudo que é sensível e delicado a gente deve cuidar, não é mesmo? Então nós temos aqui os tubos, né? Quem sabe, ó, os tubos de ensaio que são utilizados nos laboratórios científicos, aonde então eles vão fazendo seus experimentos, né? Então, esses aqui são alguns elementos que compõem a ciência, tá? Certo? Então, deixa eu colocar aqui com cuidado, nosso tubo de ensaio. Espero que vocês tenham entendido assim um pouco sobre esses elementos da ciência. Porém, a ciência nos trouxe tudo isso, né? Mas Deus nos trouxe algo tão especial, tão importante para a nossa vida, né? Tanto quanto o ar que respiramos, por exemplo. Porque sem esse presente que Deus nos deixou, nos deu, seria impossível nós ficarmos sabendo qual é a sua vontade sobre a nossa vida. E é importante a gente saber. É importante andarmos segundo a vontade do Senhor. Mesmo que seja difícil para nós, ou mesmo que nós não venhamos compreendê-la naquele momento, né? Porque o homem, com a sua natureza, ele gosta de fazer aquilo que ele quer, né? Somos seres humanos e a vontade da nossa carne se a gente não ter autocontrole, autogoverno, a gente vai estar fazendo, né, a vontade do ser humano natural. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a entender que a vontade de Deus, ela tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. Porque se a gente seguir a vontade do Senhor, podem ter certeza, tá? A gente não vai cair em ciladas, nós não vamos nos dar mal, tá? A gente vai poder estar certos de que estamos trilhando o caminho certo e chegaremos lá no final num bom resultado. Tá? Então, olha só o que o Senhor nos deixou. Você imagina o que o Senhor nos deixou de valioso para cada um de nós? Vamos abrir? Vamos saber o que nós temos aqui? Acho que vocês já sabem o que é, né? Então, tá embrulhado de rosa, tá? Mas não é somente para as meninas, viu? Eu só meninos, tá? É para todos nós. O que nós temos aqui? A Bíblia. Isto mesmo, a Bíblia. Deus deixou ela para nós. Deus, né, escolheu homens para escrever a Bíblia,
para que nós tivéssemos hoje acesso. Mas quando a Bíblia começou a ser escrita, ela não era um livro assim nesse formato. A Bíblia começou a ser escrita nos papiros, a Bíblia começou a ser escrita, né, muito diferente daqui. Mas aí veio a tecnologia, né, e eles foram melhorando, eles foram juntando todos os escritos da Bíblia até chegar esse livro aqui, né, maravilhoso, o livro da Palavra de Deus. É a Bíblia, que é um presente que o Senhor tem nos deixado, certo? Então, nós agradecemos ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito para nós, tá bom? Então, eu queria apresentar esses elementos para vocês e agora a gente vai dar continuidade à nossa lição. Aqui, quando Paulo está, né, escrevendo na carta de Timóteo, ele está nos deixando algo tão importante, né? Algo assim que nos faz pensar sobre muitas coisas, tá? Muitas coisas. A importância de conhecermos as Sagradas Letras, né? Que é a Bíblia. Porque se nós não conhecermos ela, a gente pode ser levada por A, B, C, D, né? Por tantas outras questões. Mas quando nós conhecemos as Sagradas Letras, nós sabemos exatamente o caminho que devemos trilhar. E nós sabemos que o final deste caminho vai nos levar para um lugar muito lindo. Isso mesmo, um lugar onde mana leite e mel. Um lugar onde as ruas são de ouro. É a Nova Jerusalém. Este lugar que Jesus foi preparar para cada um de nós. Certo? Então, vamos seguir aqui, tá bom? Nós precisamos entender que se nós conhecermos a palavra do Senhor, confiar na palavra do Senhor, nós seremos mais que vencedores. Nós seremos, né, bênção também, instrumento de Deus para poder levar o evangelho a outras pessoas, tá? E perceber que a Bíblia e a ciência, elas não são incompatíveis. Por exemplo, para chegarmos, né, a este livro tão belo, tão bonito, aí o que aconteceu? Aqui precisou de tecnologia, né, para poder ali imprimir, deixar as letras, né, tudo impresso aqui, para que a gente pudesse ler, tá? Então, vamos lá. Nosso enfoque bíblico, que se encontra em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, né? Que nos diz assim: se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Você conhece a Deus? É claro que a gente não conhece Deus face a face. Não é, mas nós podemos conhecer a Deus através da sua palavra, porque Ele se revela aqui. Ele se revela a nós através da sua palavra, tá? Então, se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Na minha Bíblia aqui, eu tenho uma outra versão do enfoque bíblico e gostaria de estar lendo com vocês. Provérbios capítulo 9, versículo 10, que nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Princípio, né? Princípio, a palavra própria já diz, né? Princípio, início. Início da sabedoria, tá? E o conhecimento do santo é prudência. Prudência. O conhecimento do santo é prudência. E o que é prudência? Você sabe o que é prudência? Você vive uma vida de prudência? Então, o que é prudência? Prudência nos diz aqui o dicionário que é uma virtude que faz prever, que procura evitar, né, as inconveniências, os perigos
precaução. Bom, se eu sei que se eu for a tal lugar ou que se eu aceitar tal convite, vai me tirar dos caminhos do Senhor, eu tenho que ter prudência, eu tenho que ter precaução, eu tenho que evitar, se eu quero, né, seguir a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor, tá bom? Então, como diz aqui, ó, o temor do Senhor é o princípio, é o início. Devemos temer, não ter medo, é diferente. Temer e medo são duas palavras diferentes, tá? Então, temor ao nosso Deus, tá? É o início da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Devemos buscar conhecimento? Claro que devemos buscar conhecimento. Paulo, quando aceitou Jesus, ele foi buscar conhecimento, né? Paulo também foi ensinado, conhecendo as leis do povo de Israel, né? E ali, ele, depois que aceitou Jesus, ele foi buscar conhecimento. É importante nós estarmos buscando conhecimento, tá? Em todo tempo. Buscar conhecimento em todo tempo. E a Bíblia nos orienta a isso. Os discípulos, quando andaram aqui com Jesus, que tiveram esse privilégio de andar com Jesus, eles aprenderam diretamente com o Senhor, o nosso Salvador, tá? E por que eu tenho que crer na Bíblia? Porque a Bíblia para nós é a nossa regra de fé. A Bíblia para nós é a nossa bússola. E se ela é a nossa regra de fé, é a nossa bússola. O que é bússola? É aquilo que mede, né, onde que eu devo andar. Se tem as expedições, que, por exemplo, na Amazônia, né, antigamente se usava muito isso, a bússola, para saber se vai para o norte, vai para o sul, vai para o leste, vai para o oeste, né? Então, a Bíblia é a nossa regra de fé, é a bússola, tá bom? E aí, vem uma outra pergunta: Deus existe? É claro que Deus existe. Mas ninguém pode explicar a Deus, porque Deus, ele é soberano, tá? Ele é o criador de todas as coisas. Nas próximas lições, nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, porque eu acabei não apresentando para vocês, né, as nossas lições. Depois eu vou fazer isso antes de terminar, tá bom? Então, pessoal, nós precisamos acreditar na Bíblia, porque ela é a nossa regra de fé, ela é a nossa bússola que vai nos conduzir. Porém, nós podemos sim estudar, buscar conhecimento na palavra de Deus, na ciência, porque também o Senhor, ele nos deixou a medicina. Ele nos deixou tantas coisas que fazem parte da ciência. Para quê? Para que nós viéssemos entender de que nós podemos utilizar, nós podemos acreditar. Nós apenas não podemos acreditar naqueles que querem e seguir aqueles que querem nos desviar do caminho do Senhor, né? Que diz que a Bíblia não é verdadeira, que diz que a Bíblia não fala sobre tantas coisas que precisamos saber e conhecer. Isso é mentira, porque a Bíblia, ela é um livro completo. E prova disso, o Senhor nos deixou ali um grande exemplo. Em Gênesis, quando ele fez a criação, Deus usou ali só um exemplo assim para vocês, né, terem ideia. A matemática. A ciência da matemática ali, Deus criou o mundo em 7 dias, aliás, 6 dias, o 7º ele descansou, nos conta a Bíblia. Ele deixou um exemplo de planejamento, ele nos deixou um exemplo ali maravilhoso, que a gente pode estar nos atentando e estudando para entendermos o que o Senhor quer com isso, tá? Então, a Bíblia e a ciência, elas não são inimigas. Tá? Elas não são incompatíveis entre elas. Elas podem andar juntas desde quando o cientista
venha respeitar e entender o que a palavra de Deus nos diz, certo? Porque talvez existam muitos cientistas que nunca passaram os olhos pela Bíblia, que nunca quiseram, não tiveram oportunidade de ler a Bíblia, mas a Bíblia também nos ensina sobre ciência, tá? A Bíblia também nos deixa grandes exemplos de tudo isso, tá bom? Me veio agora, né, um exemplo quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus foi preparado para o sepultamento. O que as mulheres passaram? Não foi ali um bálsamo, né? Para quê? Porque se acreditava que passando, né, aqueles produtos, né, vamos usar a nossa linguagem de hoje, o corpo ele ficaria mais bonito. Tantas coisas aí que a ciência nos fornece, mas tudo devemos saber usar com prudência, com sabedoria, tá bom? Então, a gente precisa entender essas questões. Então, a ciência falha? Falha. Prova disso nós temos aí, ó, nesse período de pandemia, os cientistas procurando, né, uma vacina que venha curar do coronavírus, mas em várias tentativas já falharam, né? Mas nós sabemos que a Bíblia, ela não falha, porque é a palavra de Deus, E então a gente precisa crer e saber e entender, porque quando nós vivemos uma vida de intimidade com Deus, uma vida de busca, de conhecimento da palavra do Senhor, nós vamos entender que a Bíblia não falha, tá? Porque ela é a palavra de Deus e Deus é soberano, tá bom? E Deus criou tudo com uma grande e infinita sabedoria, que nunca ninguém vai alcançar. Tá? Precisamos sim acreditar na palavra de Deus, precisamos, que nem eu já falei aqui, Deus se revela para nós através da sua palavra, certo? Então, pessoal, a nossa lição era isso hoje, tá? E nós queremos deixar aqui para vocês um grande abraço, dizer que estamos muito felizes em poder estar junto com vocês, tá bom? Neste quarto trimestre. E eu queria fazer leitura então das lições que nós teremos, né, que eu não fiz lá no início, para vocês terem ideia dos assuntos que trataremos nesse período. Então, primeira lição hoje, né, que fala que a Bíblia descobre a ciência. A lição 2, o universo criado por Deus. Lição 3, a terra criada por Deus. 4, o homem, máquina perfeita. 5, Adão, a imagem de Deus. 6, a bênção dos alimentos. 7, doença? Tô fora. 8, quem é esse aí? 9, a multiplicação da ciência. 10, a destruição do meio ambiente. 11, o fim do mundo. 12, a ciência e a sabedoria. 13 e última lição, no meio do fogo cruzado. Então, esses são os assuntos que nós vamos estar trabalhando nesse quarto trimestre, tá? Cada semana estaremos aqui enviando para vocês e compartilhando com vocês o que Deus tem para nós, tá? Porque nós também aprendemos quando nós nos preparamos para estar levando para vocês a palavra do Senhor. Então, vocês aguardem lá no grupo do WhatsApp, onde nós vamos deixar ali algumas atividades, algumas tarefas, né? Simples, fáceis de fazer, mas requer dedicação e tempo, tá bom? Então, que o Senhor Jesus venha abençoar grandemente vocês, né? Curtam lá, né? Deixem lá seus comentários. Se tiverem dúvidas, né? Podem nos mandar e nós estaremos respondendo para vocês. Que o Senhor Jesus venha abençoar grandemente a semana de vocês, a família de vocês, né? E que vocês venham cada vez mais abrir o coração, a mente, os ouvidos para receber mais e mais de Jesus, tá bom? Então vamos orar? Apresente ao Senhor Jesus as suas necessidades, né? Louve a Ele também e não se esqueçam,
Busquem estar cada vez mais na presença do Senhor. Isso é importante. Mesmo que o mundo diga que isso é loucura, mesmo que o mundo diga o contrário de tudo isso, andar na presença do Senhor é maravilhoso. Eu aceitei Jesus, repito, com 16 anos, e a partir dali eu procurei andar na presença do Senhor e não me arrependo. Não me arrependo de ter dito não para muitas coisas, né? Daquela época, dos convites para sair aqui e ali. Então, vale a pena. Vale a pena, porque o Senhor Jesus é contigo. O Senhor Jesus, Ele vai te honrar quando tu honrar a Ele também, certo? Fazendo boas escolhas, amém? Oremos então agradecendo ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa lição, por cada um, Senhor, que está participando lá na sua casa, né? Aonde estiver ali aprendendo de ti. Que a tua palavra agora, Senhor, possa fazer diferença na vida do nosso adolescente. E que tu possas, Senhor, entrar com provisão na vida de cada um, conforme as suas necessidades, tanto físicas, tanto material, como espiritual, Senhor. Venha fortalecer cada um, Pai. Venha abençoar as suas famílias, venha abençoar a igreja, venha abençoar também a liderança dos nossos adolescentes, que todos em unidade possamos trabalhar em prol aos nossos adolescentes, que são tão importantes, que são tão valiosos, Senhor, para a tua obra, né, em favor do teu reino, Senhor. Muito obrigada. Nós te agradecemos e te louvamos, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima lição bíblica, tá bom? Tchau. Deus abençoe.